Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nesse dia 1º de março, um mês muito especial, o mês da mulher no IFSC, que é especial, sim, por algumas comemorações, por algumas conquistas, mas também porque é um mês que nós consideramos um mês de luta, um mês de busca por ainda mais espaço, e não é à toa que a mesa de abertura, ela se refere justamente a esse objetivo e a essa busca, né? A mesa intitulada Lugar de Mulher é onde ela quiser. Só pontuando para vocês, então, que essa organização, essa mesa, ela faz parte de toda uma programação de atividades para esse mês. Então, nós contamos com você, aluno, com você, comunidade externa, para acompanhar essas atividades. Hoje é a mesa de abertura, mas nós temos outras atividades ao longo dos próximos dias. Também um concurso de vídeo, isso mesmo, onde você vai tratar aí do tema questões de gênero. A comunidade externa também pode participar desse concurso, vocês estão todas convidadas e convidados também para esse concurso. Toda essa programação, ela faz parte aí de um projeto de extensão, né, de uma ação de extensão do grupo de trabalho Temas Transversais em Educação, e o projeto Aceito Flores, mas Prefiro Respeito. E o GT, eu tenho muito orgulho em dizer que eu coordeno esse GT e que faz parte desse GT alguns docentes também do IFSC que estão acompanhando aí pela transmissão. Você que deseja ter acesso à nossa programação, você pode saber mais sobre essa programação, sobre o concurso no site do IFSC, ifsc.edu.br, e procurar mais informações, tanto do concurso como da programação completa, ok? Boa noite a todos que estão chegando. Por gentileza, chamem mais pessoas para estar aqui conosco nessa noite. O professor Mauro já está presente aí conosco também. E, sem mais delongas, eu quero apresentar as convidadas de hoje. Eu também, né, eu sou a Juliele Conceição, sou psicóloga educacional no IFSC e sou coordenadora do GT que organizou toda essa programação para vocês. E eu conto aqui para participação dessa mesa a docente Bruna Savitonelli. Muito boa noite, Bruna. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pelo seu aceite, pela sua participação. Depois a gente vai poder explicar um pouco melhor como se deu, né, Bruna, esse aceite, em que termos, né? Isso é bem importante, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Também a professora Suzy Pasquale. Boa noite, Suzy. Deixa eu ver se a Suzy consegue. Suzy, nos ouve? Dá um tchauzinho para nós, Suzy. A Suzy, ela está com alguns probleminhas técnicos, eu acredito. Aê, Suzy! Muito bom, seja bem-vinda. Tanto a Suzy quanto a Bruna, elas são docentes do curso de eletromecânica, e depois elas vão falar um pouco mais para vocês sobre as suas experiências profissionais. E também as minhas saudações, muito boa noite, Luana, seja bem-vinda, nossa ex-aluna. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Luana. Luana logo também aceitou o nosso convite. E por que desse convite, né? Porque as nossas convidadas, elas estão aí em papéis profissionais, ao encontro do título dessa mesa, né? Lugar de Mulher é onde ela quiser, que são muito importantes de a gente poder tanto comemorar essa posição nesses cargos, que não é tão comum assim, e aí elas também vão comentar um pouco mais para nós.
e ainda em busca de mais avanços, né? Eu, como psicóloga, trabalho no IFES, que trabalho orientação profissional, por exemplo, e eu ouço, né, alguns relatos nesse sentido. O que é profissão de menina? O que é profissão de menino? Quais as influências quando os nossos alunos, especialmente, escolhem o curso? Como se dá essa escolha? E foi a partir dessa experiência de outros relatos dos colegas com relação às suas escolhas profissionais, o que é adequado, o que não é adequado, que nós pensamos nesse convite para essa mesa, saudando aí todos que estão também acompanhando, né, o professor Ariel, o Kevin, muito boa noite, a Nayara, o Lucas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Envie você também aí seu comentário, sua pergunta para nossas convidadas. E passo, então, a palavra, vamos ver aqui, Suzy, consegue compartilhar com a gente um pouquinho aí da tua trajetória profissional, da tua história? Eu acho que não, está tendo delay. Certo. Vamos ver. Quer tentar? Não sei. Boa Vou noite. aguardar. Então, cadê? Mas eu acho que não. Boa noite, pessoal. Aqui em casa estou com problema de internet e de 4G, tudo no mesmo momento. Peço desculpas. História, alguns pontos específicos. Te pedindo, pelo amor de Deus, vida, faz farmácia. Eu te dou uma farmácia. Até quando passa no vestibular, tu faz os simulados, né, e vai bem, e daí diz engenheira mecânica, e escuta um monte de piadinha de quem está olhando o nome de uma menina no mural. E tudo eu vou indo sem me tocar, que é problema de eu estar onde eu queria estar, e eu estava, né? E foi indo, eu só me percebi que eu estava no lugar e que eu queria estar, bem assim, as outras pessoas acharem a mesma coisa, foi quando eu fui fazer estágio. E aí, nas entrevistas, nunca passava, e algumas psicólogas grandes falavam, seu currículo não está sendo avaliado. E agora, eu já estava quase me formando. Uhum. Era o último passo, estágio. Meio que ludibriou a empresa para eu entrar. E eu entrei. Em laboratórios, dentro das empresas, mas eu queria ir para o chão de fábrica. Porque depois eu queria seguir a carreira de pesquisador, e deu certo, consegui na Primo Tedesco. E estranheza de estar onde eu queria estar. E porque tu quer estar num lugar, tipo, o técnico, quando chega na rua, ele não te cumprimenta. Daí ele, assim, é porque eu conto todas as coisas, mas eu não falo para minha esposa que tu é uma mulher, porque você tem uma hierarquia maior, então ele não contou para a empresa, para a esposa. Que na empresa... Vocês me escutam? Sim. Sim. Uhum. E nessa trajetória de você fazer o que quer, eu acho que um pouco é pelo meu jeito como o pai educou a gente. Não faz o que queres de bagunça, mas
tu faz o que tu quer. Tipo, era permitido a nós fazermos coisas, carro, eu lavava o carro, a minha irmã queria dirigir, ela dirigia com 13 anos. Então, que era o lugar que eu estava e que não era o lugar que eu estava. O lugar que eu estava era um outro lugar, era o que eu queria estar. E se deparando com isso, ficar chocada nesses pedidos de estágio e ficar mal consigo mesmo, sem entender o porquê de tudo isso, qual a razão, por favor, que seja o meu inglês. Não, não era porque era o inglês. E o meu inglês sempre foi mais ou menos, né? Eu dou conta. Mas não é fluente, né? Não é aquele inglês bonito que a pessoa fala bonitamente, assim, que cada falando. E é muito bom estar se quer estar, independente de todas essas bateladinhas, é muito bom tu querer fazer uma solda, tu ir lá pegar a máquina e soldar. Tu querer fazer um processo de usinagem, ir lá e tornear. Independente se as pessoas acham que aquele lugar... No começo, eu só estava lá porque eu queria estar, eu não sabia que existiam essas outras imposições sociais que eu fui aprender com o tempo, e por muito tempo não soube dizer. As poucas vezes que eu reclamei no começo de machismo, eu fui repreendida. Eu fui repreendida pelo fato de que eu estava reclamando. E assim sempre foi. E pessoas que escutaram reclamações depois dizerem assim, não, nunca ouvi falar disso. Se eu sabia que eu tinha sobre isso, a pessoa chegar e negar ao ponto de dizer, nunca ouvi falar sobre isso. Então, existe maneira, é muito difícil se reconhecer enquanto uma pessoa acha que dizer para uma pessoa se ela tem que estar ali ou não. Uhum. E é muito isso a outra pessoa entender que ela simplesmente tem que aceitar a escolha da outra pessoa, ela não interfere na vida dela. Não interfere com uma pessoa se eu estou trabalhando, se eu sou menina, menino, se eu sou mulher, se eu interfere na vida de outra pessoa. Mas para outra pessoa é muito difícil de ver, de assistir a isso, né? Então, foi muito... Passei por situações que eu posso dizer engraçadas. O chegar, atravessar a rua, para eu não cumprimentar, para a esposa não saber que ele trabalhava com uma mulher. Uhum. Como assim? Qual o problema, né? E sim, tem problema. E até hoje tem, e graças a Deus a sociedade vai mudando. Teve empresas que eu pedi para fazer estágio, que as minhas alunas conseguiram estágio. Eu fui negativada, foi negado estágio para minha pessoa, mas depois de alguns anos a empresa aceitou uma menina no estágio. E tu entra em empresas e, tipo, que aceitam mulheres. No meu próprio estágio, a engenheira química era engenheira química. E ela coordenava a parte da empresa na fábrica de papel e celulose. E isso em 1997. Então, quer dizer, é uma luta, vai indo, mas funciona. A gente está aqui hoje conversando sobre o assunto. Parece, pode ser que funcione um pouquinho, mas funciona. Ali no campus, às vezes que eu reclamei, às vezes fui ouvida, e às vezes fui ouvida. E teve toda uma coisa. Hoje, no campus, a gente já tem. Não tem só homens machistas. Já existem homens, que eu gosto de dizer que são antimachismo. Não é a maioria, mas está começando, está aparecendo pessoas que entendem que o machismo não é uma situação, não é uma cultura próxima de trabalho. É claro que às vezes a gente esbarra. Eu gosto muito. Quando os alunos correndo, e isso
assim, começaram a ter aula, vem correndo no laboratório e vem que tu é mulher. E daí, quem é que vai dar aula de usinagem aqui? Sou eu. E a Fê olha assim, tipo, como se eu estivesse brincando, como se eu fosse, antes, quando eu era mais nova, quando uma aluna fosse, mas agora já tem cara de professora, eu acho. E fica com aquela indagação, né? Tem uma pergunta, um ponto de interrogação na pessoa. Eu tenho que explicar que eu sou engenheira mecânica, que eu fiz engenharia mecânica, que eu passei no concurso, que eu sou professora, que eu estudei para ser professora, que eu fiz cursos de formação, não que eu sou licenciada, mas cursos de formação. Meu Deus, já que eu devo estar falando muito rápido. Não. Vou mais devagar. E nesse ponto, tá indo, e nesse ponto de ter que ficar provando para as outras pessoas que tu estás no lugar que tu tem que estar, tu passa por várias situações. Todo dia, eu digo, todo dia se mata um leão, porque é assim, vem quando menos se espera, e tudo que tu precisa que é difícil de começar a mudar. Uma vez tu não gostava de feijão, depois começou a comer feijão. Uma vez tu não conversava com pessoas mais velhas, agora tu com pessoas mais velhas. Uma vez tu não gostava de hip hop, agora tu gosta de hip hop. Então dá para mudar. A cultura a gente muda. É só querer, não é dizer, a cultura, eu sou indefesa em relação à cultura. É de fazer. E também, como eu vou dizer, para mim, eu jamais imaginaria 5 anos atrás eu falando sobre isso abertamente. Existe uma cultura e que, pelo menos no nosso meio, ela é só uma cultura de achar que tu não tem que estar naquele lugar. Ou às vezes tem uma cultura de assédio moral, às vezes tem uma cultura de assédio sexual contra o fato de que tu é mulher, tá ali, parece que quer ser beijada. Não sei de onde eles tiraram uma coisa dessas e fazem tratamento com a pessoa. Mas as mulheres, esses lugares queriam estar e acabam sofrendo violência física. E não só essa violência psicológica, mas violência física. E isso, sabe, que para outras mulheres isso ainda é pior. Então, por isso, nesse momento delicioso o convite. Porque está aqui nesse momento dizendo, sim, vamos fazer engenharia mecânica, vamos fazer astronauta, fazer astronomia. A gente tem uma aluna do IFSC que agora está fazendo doutorado em astronomia, uma astrofísica. Então, se tu quer estar nesse lugar, vai e faz. E, tipo, e quando aparecer as intempéries, procure assiduamente desse sistema de apoio. Tentar o sistema de apoio a mulheres, para que as mulheres consigam chegar onde elas querem estar. Não por que não. É isso. Perfeito, Suzy. Muito obrigada por compartilhar a tua história conosco e tantas reflexões. Vou fazer um jabá? Oi? Não sei se a Suzy está me ouvindo, mas assim, posso fazer realmente pode. Vai dar um delay, né, gente? Tá. Tá bom. Durou bem. Travou aqui para mim.
Acho que travou, Mas, assim, eu fiquei bem feliz que a Suzy conseguiu compartilhar aí um pouco da história profissional dela, e que sim, né, gente, se entrelaça com a história de vida, porque eu já atendi alunas do IFSC se questionando se elas realmente iam escolher a opção que elas gostariam de estar, que elas entendiam que é o lugar que elas querem estar, né, que elas querem fazer carreira, ou se elas queriam interromper esse ciclo de discriminação, porque na época, e aí é legal a Suzy fazer esse paralelo, né? Eu não imaginava que estar aqui há 5 anos depois, falando tão abertamente sobre isso, mas há algum tempo essas alunas, elas vieram comigo em orientação profissional de grupo e elas questionavam se elas iam dar conta de continuar enfrentando as discriminações, né, de gênero que elas já enfrentavam no curso técnico. E aí, gente, a intenção de nós promovermos esse tipo de discussão, esse tipo de mesa, não é apontar, né, as pessoas. Ah, você é machista, você, né, tá? Mas é para a gente poder ir se reconhecendo enquanto tal e como isso pode, olha a consequência que isso pode gerar, né? Da pessoa chegar a pensar assim, não, eu não vou ser engenheira por discriminação, ao invés de, bom, eu vou ser, porque apesar disso, isso me faz muito bem, mas, sabe, a pessoa colocou na balança as duas alunas naquela época, e assim, será que vai ter um equilíbrio? Será que eu vou conseguir me sentir mais bem do que desconfortável nessa turma de maior parte de meninos? Hoje a gente já tem outra realidade, né? Hoje no IFSC, só para vocês terem uma ideia, quem não conhece, eu comecei em 2015, e aí eu já fui percebendo a mudança das turmas, né? 2015 a gente falava a turma das meninas vestuário, a turma dos meninos eletro. E a gente vem vendo agora cada vez mais meninas entrando em eletro. E isso me deixa muito feliz porque a gente percebe essa desconstrução, né? Você pode tanto fazer enquanto menina, enquanto futura mulher, vestuário, eletro ou qualquer outro curso que você entenda que é o seu lugar. E aí, até compartilhando um pouco do que que é o nosso objetivo de desconstrução e não de culpabilização das pessoas, eu vou dizer aqui para vocês, ó, que a professora Carla, nossa professora de português também, membro do GT. Já me falaram isso. Quando a Bruna, sabe, chegou no IFSC, achei que fosse uma professora do curso de moda, porque nós também temos curso de moda, olha a diversidade, gente. Depois fiquei pensando, sou machista, a luta contra o machismo deve começar por nós. Bruna, já ouviu falar dessa história? Já falaram para mim. Me senti até na época assim, então eu sou fashion, né? Porque eu pensava, todas as professoras da moda são estilosas. E eu sempre, lá no começo, quando eu comecei no IFSC, ali que eu fui substituta, né? Eu sempre ia de calça, sapato fechado, me fechava bastante, assim, no jeito de me vestir, porque eu achava, se vou dar aula para mecânica, vou me vestir bem diferente, né? E até o que tu falou ali, já vou então começar a minha apresentação, Júlia, posso? Pode, fica à vontade. Nossa ideia é não ser tão formal aqui, não. Tá. Dessa questão de curso, né, até a minha escolha lá, quando eu tinha 18 anos, eu optei por uma engenharia que tinha meninas, sabe, fazer tal, eu queria fazer engenharia mecânica, né, a que a Suzy fez. Eu assim, não, mas engenharia mecânica só tem menino. Eu olhava as listas de aprovação do vestibular, eu assim, não vou fazer. Daí eu vi lá que tinha engenharia de materiais, que era um ramo da mecânica, e eu via que tinha bem mais mulheres fazendo. Aí eu peguei e parti para engenharia de materiais. Então já comecei lá, né? Não escolhi o curso que eu realmente queria por não ter tantas meninas. Até bota a minha apresentação, que eu vou. Sim. Já vou começar daí falando. Deixa eu só. Aqui. Isso. Eu fiz aqui, pessoal, só uma apresentaçãozinha, só em fotos, não é nada demais, né? Para ir falando da minha trajetória. Então, como eu já falei, né? Acabei me formando em engenharia de materiais, mas não me arrependi, me realizei bastante no curso.
Como eu falei, é uma engenharia que tem mais mulheres, né, do que a engenharia mecânica. Foi para esse caminho que eu segui. Me formei e tive minha experiência é um pouquinho diferente da Suzy, né? Eu fiz só um estágio numa empresa na área da indústria, aqui na Tractebel, aqui na região, aqui perto. E lá eu fui a primeira mulher estagiária na área de engenharia de manutenção. Eu trabalhava, assim, com uns 20 homens, assim, tudo mais velho. E aí fui, né, bem recebida e tal, aprendi bastante com eles, bastante experiências, mas, assim, a primeira mulher que estava lá. Nunca tinha pisado não tinha nenhuma engenheira, né, de carreira lá, que já estava há bastante tempo. Na época, depois que eu saí, eu soube que entraram algumas mulheres, como até a Suzy falou, engenheiras químicas, eu sei que tem hoje, tem algumas mulheres, na época não tinha nenhuma, né, só consegui fazer meu estágio lá. Então, aqui tem uma fotinho eu lá na empresa, meu colega também era estagiário. Aí, depois que eu terminei meu estágio, já durante a minha graduação, eu já sentia que eu queria seguir, assim, a carreira acadêmica. Então, vou partir para o mestrado. Eu terminei o meu estágio e um mês depois já consegui lá uma bolsa de mestrado na UFSC. Aí, só que a área que eu consegui foi na área de soldagem, que é uma área bem masculina. Então, eu cheguei para trabalhar no laboratório fazer um mestrado no laboratório LabSolda de soldagem. E, de novo, lá eu era a primeira mulher que estava pisando. Lá foi o meu primeiro baque, assim, que eu senti, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nesse laboratório só tem homem. Daí, no começo, eu não fui muito bem recebida. O professor, que era o coordenador do laboratório ali na época, não conversava muito comigo, assim, só me olhava. Eu fiquei uns 6 meses lá perambulando no laboratório, assim. Fui pegando, né, confiança. Aí ele conversou um dia comigo, a gente tem que definir qual vai ser o tema da tua dissertação. Vamos começar, mas levou uns 6 meses para eu chegar ali, eu só ficava lá no laboratório. O que me confortava um pouco é que, na época, meu irmão era bolsista de iniciação científica nesse laboratório, aí eu me ficava um pouco mais confortável, assim, tinha alguém da família ali perto. Mas depois... Mas, Bruna, mas assim, desculpa te interromper, mas assim, tu via que, por exemplo, os meninos que entraram contigo, mais ou menos na mesma época, tinham uma comunicação mais fácil por parte desse professor? Até tinha uma sala do pessoal do mestrado, que ficava assim, era uma sala dos alunos de mestrado e uma sala dos alunos de iniciação, de bolsistas de graduação, né, iniciação científica. Eu já fiquei nessa sala de iniciação científica, eu nem fui para a sala do mestrado, sendo que eu fazia mestrado, estava fazendo mestrado. Aí depois ele falou, por que você não vem para a sala do mestrado? Daí que eles me chamaram depois de um tempo, quando foram me conhecendo. Mas, assim, né, no fim, assim, como a Suzy falou, a gente parece que tem que mostrar, né, que a gente é capaz, tem que demonstrar mais, né, como se fosse um homem, por exemplo. Mas, no fim, consegui lá, fiz minha dissertação, depois fiquei amiga de todo mundo, né, foi bem legal. Tanto é que depois, quando eu terminei meu mestrado, o professor pediu muito para eu continuar no doutorado, tinha uma bolsa já para mim, tipo, ele implorou, né? Vamos fazer doutorado, daí já era ótimo. E nesse tempo que eu estava lá, né, como bolsista de mestrado, aí foi entrando outras meninas. Entraram daí 2 meninas de iniciação científica. Aí, depois que eu entrei, começaram a entrar mais mulheres nesse laboratório. Hoje eu sei que já tem umas 2 fazendo mestrado também, tem outras alunas Até fui ser na banca de TCC de uma aluna, lá no LabSolda, assim, tenho um bom contato com eles, Até agora faz tempo que eu não converso. Mas, no fim, assim, deu tudo certo. Até aqui tem uma fotinho minha ali, ó, apresentando o meu mestrado, aqueles professores ali, tudo avaliando. Só tinha homem na defesa. Aqui do ladinho tem uma foto, só botei mesmo por curiosidade, né? Um congresso de soldagem que eu fui em Curitiba, também a predominância era só de homens, tem ali umas 2 mulheres perdidas, eu e outra aqui. Então, daí foi bem legal também. O que mais aqui? Depois que eu terminei meu mestrado, já consegui, né, minha primeira experiência
com a docência. E eu pensei, daí, como eu falei, o professor insistiu para eu fazer o doutorado, e eu assim, não, quero seguir a carreira acadêmica agora um pouco, trabalhar um pouco, assim, na área de docência. Aí eu consegui minha primeira experiência no IFSC como professora substituta. Até aqui botei uma fotinho com a Suzy, minha parceira aí de trabalho, do curso de eletromecânica. Aqui foi até quando eu fui substituta, aqui no IFSC eu sempre fui muito bem acolhida, nunca senti esse negócio que eu tinha que provar ali com os meus colegas. Tanto é que eu fui substituta e já me botaram para dar aula de soldagem, já achei bem legal. Assim, os caras confiam em mim. Aí eu lembro que na época eu dei aula, que o Daniel, não sei se ele se afastou, não lembro qual foi o motivo que eu peguei uma disciplina de soldagem. Foi bem legal, só que assim, para os alunos espanta um pouco. Alguns falavam, tu dá aula de soldagem, não acredito, a gente escuta coisa assim dos alunos. Super sinceros, né, Bruna? Não, bem sinceros. Eles assim, eu quero ver. A gente já se intimida bastante, né, quando escuta isso. Mas escuta. Sim. Até hoje, assim, às vezes a gente chega assim, eu sou professora na mecânica deles. Tem uns que se arregalam, assim, né? Não sei porque. Porque às vezes o verbal não diz, mas só a expressão, assim, facial, tu já sente que tem um pé atrás, assim. É bem assim, a gente passa por isso, a gente tem que provar que a gente é capaz de fazer aquilo. E aí foi a minha primeira experiência aqui no IFSC como substituta. Aí depois eu saí um tempo, fiquei estudando para concurso. Eu já estava decidida que era isso que eu queria para minha vida. Eu disse, não vou desistir, vou estudar para o concurso do IFSC. Fiquei estudando, nesse meio tempo eu fui professora também no SEDUC, que é a Escola Técnica do Estado, aqui em Tubarão. Ali também passei por outras, assim, as próprias coordenadoras, pessoal do RH ali também, as pedagogas, me chamaram numa sala na época que eu assumi, porque foi a primeira vez que ia ter uma mulher professora no curso de técnico e mecânica ali no SEDUC. Eles nunca tinham tido, e eles se assustaram. Elas me chamaram assim, mas tu sabe que a turma é só de homem? Tiveram esse papo comigo, assim. Um aconselhamento, né, Bruna? Vai que você ainda não soubesse. Eu sei como é que é. Na época, eu era a única professora com mestrado ali na época também, né, no FIACT. Não, eu já passei por um mestrado na área de soldagem, dei aula no IFSC ano passado, então já estou acostumada com uma turma só de homem. Tive que me explicar, dizer que eu era capaz de fazer aquilo. Daí ela, não, então tá, qualquer coisa que tu precisar, a gente tá aqui, né? Deram todo aquele aconselhamento. Até aqui tem uma fotinho, ó. Todos os semestres que eu fiquei ali, eu sempre fui escolhida professora, nome de turma, né? Homenageada pelos alunos. Os homens ao redor. Tinha até essa turma tinha uma menina ali, ó, do meu lado, que tá com uma pluminha rosa. Se formando em técnica e mecânica. É sempre. Aí depois eu, né, fiquei estudando para concurso. Até aqui botei a lista mesmo, não é para me achar, é só para mostrar que os dois concursos que eu passei, que foi para o IFC e para o IFSC, né? Se vocês verem aqui a lista de aprovados, né? Tem aqui, sei lá, 20 pessoas. Eu sou a única mulher aqui nesse concurso, dos 20, só eu de mulher, o resto do homem, né? Professor de mecânica. E nesse aqui tem uma outra que eu acabei não circulando, porque eu esqueci. Tinha aqui mais para baixo a Luana, né? Então, aqui dos 20 e poucos, esse aqui é o concurso do IFSC. Dos 20 aprovados, tinha 2 mulheres aprovadas na área de mecânica. Ô, Bruna, e esse concurso você fez em que ano mesmo? Eu acho que foi 2015 o concurso. Faz mais ou menos uns 5 anos? Eu tô, agora vou fazer 4 anos e meio, eu tô 5 anos, 4 anos vai fazer da minha posse agora em julho, no IFSC. Fiquei, ainda depois de 1 ano que eu fui chamada, né, porque eu fiquei aqui em 11º no concurso do IFSC, aí levou um tempo para eu ser chamada, não fui chamada já no começo, mas fui chamada, isso que importa. Sim. Aí aqui o dia da minha posse, um dia muito especial, foi minha realização profissional, na área que eu escolhi.
Aqui algumas fotinhos, já aqui no IFES, que era Aranguá, até só comentando, né? Primeiro eu também posto lá em Xanxerê, lá também fui a primeira professora mulher. Vários trabalhos, né, que eu peguei, eu fui a primeira mulher a estar na área, assim. Lá em Xanxerê, eles, nossa, que bom, uma mulher nesse curso, a gente precisava de uma professora na mecânica. Eles ficaram muito felizes na época. Só que já em 6 meses eu já consegui a minha remoção para Aranguá. Aham. Aranguá tem, né, a Prof. Suzy já aí, pioneira, já desde os, sei lá quantos anos a Suzy já está, 12 anos, né, Suzy? E aqui meus bolsistas, né, o colega aqui, o Berto, na fotinho, os projetos de pesquisa que a gente faz, aqui os alunos do curso de eletromecânica da noite, a fotinho. Tem uma menina, sempre tem, né, até as turmas da noite a gente costuma ter um pouco menos de mulheres, né, mas como a Julie falou, eu já senti a diferença quando eu fui substituta em 2014, ali 2013, a gente tinha 2 alunas no técnico integrado, 2, né? Hoje a gente já tem aí 10 para mais, né? 10, 15 alunos, cresceu bastante o número de mulheres nessa área, né? Sim. Aqui minhas fotinhos, só para relatar minha experiência. Que por fim, né, o momento que a gente está vivendo agora, pandemia, tudo em AD, aí veio o filhote aí para dar mais um nível hard na carreira. Nunca achei que fosse ser tão cansativo assim, agora tem que aliar, né, a maternidade, o home office, que ainda não tive a experiência, né, do meu filho e está indo a Araranguá. Então não vou falar do filho, senão eu choro. Mas é bem importante, né, Bruna, essa outra... pronto. Se eu pudesse, eu tinha, né, psicólogo lá em cima. Já tinha. Mas assim, ó, olha só, isso que a Bruna traz é outro aspecto bastante importante, né? A questão de ser mãe, de estar no lugar em que você quer estar como profissional e conseguir conciliar a maternidade. Só para vocês terem uma ideia, e aí já no começo, quando eu fui convidando, né, as nossas maravilhosas aí para estar conosco hoje, e aí a Bruna assim, Ju, mas às 19 horas não dá, porque eu ainda estou com o meu pequeno, meu marido ainda não chegou, a gente precisa se organizar. Disse, Bruna, pode deixar, vamos flexibilizar, vamos aqui verificar com o pessoal, se todo mundo pode. Aí todo mundo pôde, vocês podem reparar lá na nossa programação. É a nossa atividade das 20 horas. Mas eu faço questão de falar não como um problema, sabe, Bruna? Mas para as pessoas entenderem que é uma outra organização, que é uma outra dinâmica. E aí a gente começou a pensar várias coisas, né? Eu não sei se vocês que estão acompanhando aí essa situação. A Bruna já estava no IFSC, né, Bruna, quando teve o baby, então não passou assim, por uma seleção para, né, um cargo. Mas eu ouço de muitas mulheres que, assim, e a questão do envio do currículo, a entrevista, e aí chega um momento da entrevista que é perguntado assim, você tem filhos? Como é que você vai fazer com o seu filho? E aí a gente vai tentar analisar se tem machismo ou não nessa situação. Quantos homens são questionados a respeito disso? Você tem filhos? Como é que você vai se organizar com seu filho para você aliar paternidade e carreira? Então, são coisas que a gente, né, para poder desconstruir várias questões aí e toda essa cultura machista, é bem importante a gente fazer tentar, se fosse o contrário, né, como seria? Eu até tenho uma amiga que ganhou o bebê junto comigo, assim, mais ou menos, aqui em Tubarão, 3 meses diferentes, e ela voltou para o trabalho, e em uma semana já foi demitida, quando ela voltou para o trabalho dela. Então, tem várias coisas que acontecem. A minha outra conhecida minha também acabou largando o emprego agora, tá sobrecarregada e tal. Então, várias coisas que mudam na nossa vida mesmo com a chegada de um filho. Isso mesmo. Da sobrecarga, né? Às vezes a demissão por supor que essa mãe não vai estar sempre ausente ao trabalho, mas será que vai ser mesmo assim, né? A gente tem agora também esse crescente de pais um pouco mais envolvidos, e
tem esse outro lado. Tem uma amiga que também, ela ficou super apreensiva em voltar da licença maternidade, acreditando fortemente que ela ia ser demitida. No caso dela, não aconteceu, mas a gente sabe que muitas vezes acontece. E é bem comum. Então, Ô, Ju, tira a minha apresentação, que já acabou aqui. Tira o meu bem. Pode deixar. Deixa eu retirar aqui. Então, e aí, gente, pode falar, Bruno. é isso que eu tinha para falar, tem um pouco. A Júlia pediu para relatar a experiência, como é que foi. Ver se tem esquecido algum detalhe aí que passa, né? Eu acho que deu para ver aí um pouquinho. Ótimo, muito obrigada, Bruno. Eu vou só compartilhar com você alguns comentários que foram surgindo ao longo da tua fala. Esse último comentário da Gabriele mostra que a sociedade entende que a atividade de cuidar dos filhos é exclusivamente feminina, um pensamento muito machista. Exatamente, Gabriele. E, além disso, aquela ideia, assim, de que a mulher nasce pronta, né? Ela já nasce, assim, habilitada, ela já nasce sabendo ser mãe, ela tem mais jeito com criança. Eu já ouvi isso de homens também, assim, não, é porque ela tem mais jeito com criança, ela sabe cuidar. E a gente sabe que a criança não vem, por mais que se saiba um pouco sobre infância, né, que a gente tem essas informações, a criança não vem ali com o manual, então se aprende muito, né, mãe Bruna? Muito. Aqui em casa é o contrário, aqui em casa eu não tenho jeito com a criança, meu marido tem. Então... Ó, pronto! Né, já para desmistificar essa ideia. Não, mas é aqui em casa, não é normal isso. Bem... não é comum, mas o que eu trago, assim, como psicóloga, é que tem essa expectativa do feminino, né, de estar pronta, de conhecer tudo sobre criança, de ter essa coisa da maternagem já no DNA, e se esquece que todos podem aprender sobre, né, que os homens também podem aprender, que as mulheres muitas vezes vão buscar informações e vão aprender sobre isso. Então, é bem importante a gente lembrar que tem muito mais a ver com a aprendizagem do que com algo, assim, biológico, genético, que a gente vem pronto, né? Olha só, Ana Amélia, é papel dos homens modificar isso também. É muito confortável se manter como coadjuvante. Exatamente. No sentido de, né, das coisas do dia a dia, do que se precisa fazer, das demandas, né? Que criança demanda bastante também. Normal, gente, comum. Olha só, a Letícia comentou aqui também, Bruna, maravilhosa, eu acho que vai funcionar super mãe. Obrigada. Olhando a Bruna. Olha só, eu também tem bastante comentário aqui. Tinha um aqui bem. Gente, vai... Não, tem vários muito legais. Fala, Bruna. Tá. Agora temos a Luana, né? Para conversar um pouco. Sim, mas deixa eu só, porque na fala da Luana vai ter muito mais comentários também. Deixa eu só compartilhar mais um aqui da Cristiane, ó. Eficiência da computação. Na primeira avaliação de algoritmos, tirei nota 7,5. Ouvi de um colega, tá ótimo para uma menina. Na segunda avaliação, tirei 9,5 e ele tirou 7. Ficou aqui a curiosidade se a Cris falou alguma coisa para ele, né? Não que precisasse também, mas... Bom, muita gente comentando, depois eu continuo a compartilhar, para a gente poder... Obrigada, Bruna, pela tua fala, por compartilhar com a gente a tua história. Obrigada. E a gente vai dar atenção aqui, receber a Luana. Luana, conta para nós um pouquinho aí, a Luana é nossa ex-aluna, né, Luana, do técnico em eletromecânica. É isso? Você fez o concomitante ou o integrado, Lu? Isso, eu fiz o concomitante. Uhum. E como que veio essa história assim de, eu vou fazer o concomitante eletromecânica? Já vamos começar mais lá do início da escolha desse curso. Então, eu estava na escola e o IFSC foi ofertar os cursos e tal, né? Uhum. Aí eu achei interessante, assim, um curso de eletromecânica, só que eu vi pelos meus colegas que apenas os meninos tiveram interesse.
E eu fiquei assim, tipo, como assim, né? Como é que eu vou me meter num curso onde só tem homens? E toda essa questão social, como é que eu ia, né? Chegar em casa e falar assim, mãe, eu quero fazer eletromecânica. Pois é, uma curiosidade, Lu, na tua família ninguém tinha seguido eletro, essa área? Quais as profissões dos teus pais? Então, os meus pais, eles não estudaram, então eu já partiu de um outro ponto que eu também sou a primeira, a filha a fazer faculdade, a estudar e tal. E quando eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu quero fazer eletromecânica, todo mundo da família ficou surpreso, né? Porque não é algo comum, assim, uma menina chegar em casa e falar que quer fazer esse tipo de curso. Todo mundo comentava, tipo, tá, mas tu queres mexer com graxa? Tu quer te sujar? Tu realmente quer isso pra ti? E eu realmente quero, eu quero ter essa experiência, né? E ainda fazendo o curso técnico, eu comecei a ter contato com os professores que eram engenheiros e tal, e eu comecei me instigou, sabe, essa área. Eu comecei a pesquisar mais e tal, e eu achei magnífico essa área, e hoje eu faço engenharia mecatrônica, tanto na engenharia quanto no técnico, a quantidade de meninas assim na turma é bem reduzida. No técnico mesmo, quando eu entrei, tinha apenas eu e mais uma outra menina numa turma de 32 pessoas, então, né, eram nós duas contra 30 homens. A gente, assim, era olhada como se fosse as bonitinhas da sala, assim, tá ali só para bonito mesmo, porque muitas aulas práticas, assim, a gente ia fazer algumas coisas, algumas atividades, e os colegas não deixavam, às vezes, a gente desenvolver alguma atividade. Às vezes precisava rebitar alguma peça, alguma coisa assim, e eles já, tipo, né, isso não é para ti, né? Então, foi bem... O outro baque, assim, que eu também tive foi quando eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego na indústria. Eu comecei a trabalhar na manutenção mecânica. Então, assim, foi o extremo, assim. Eu fui a primeira mulher também a atuar naquele setor. Eram eu e mais 53 homens. E, assim, eu trabalhava na parte mais administrativa, então eu, às vezes, designava algumas atividades para eles e tal. E, às vezes, eles tinham esse preconceito de, tipo assim, como assim, né? Essa menina tá aí, ela é mais nova que eu, e, né, sabe? E rolava todo esse preconceito, às vezes até dos meus superiores. Rolava algumas brincadeirinhas do tipo assim, esse rolamento aí até a Luana troca. Como assim até a Luana troca, né? Pode ser que às vezes eu tenha até mais capacidade do que qualquer outro homem ali do setor, né? E também na área, eu trabalhei na área de pesquisa científica, também onde eu trabalhava, eu era a única menina. Isso também era bem bem difícil, assim, porque às vezes tu não tens uma referência feminina, né? Por exemplo, tipo ali no IFES que tem a Suzy, tem a Bruna, né? Mas é bem difícil, assim, tu encontrar algumas mulheres para tu seguir de referência, sabe? E aí, atualmente, então, você trabalha em? Hoje eu trabalho com projeto mecânico e PCP. Também sou a única mulher do setor. Em todos os trabalhos eu fui a única mulher do setor, então é bem... Para vocês terem noção, assim, de como é difícil achar mulheres nessa área, né? Entendi. E tu tá em qual semestre agora, Lu? De mecatrônica, né? Então, essa pergunta para quem estuda engenharia é bem complicado responder. Mas, assim, tá mais para o final do curso, mais da metade do curso? Pelos meus cálculos, eu creio que daqui a uns 2 anos eu já consigo me formar. E você tem que fazer ainda algum estágio, algo assim? Não? Atualmente eu faço um estágio, né?
Já faz 1 ano já que eu estou nesse estágio. Legal. E quais os teus projetos, Lu, para mais adiante? Assim, você pretende continuar nessa área, quer mudar de área, a partir dessas tuas experiências, né? O que você tira de lição e quais projetos? Várias vezes eu já parei e pensei assim, realmente, se eu queria essa área, se eu queria enfrentar todos esses preconceitos, né? E realmente eu quero seguir essa área, eu acho maravilhoso, tipo, dizer que eu sou dessa área, eu tenho um orgulho muito grande em dizer que eu sou dessa área. E eu pretendo continuar a fazer mestrado, doutorado, pretendo seguir essa área mesmo, eu realmente pretendo talvez até ser professora. Enfim, eu realmente gosto bastante da área, tenho bastante orgulho mesmo de estar aqui, sabe? Que bom, Lu, que bom. Que bom que consegue, né, nessa balança, assim, dessas discriminações, desses preconceitos, ela está pendendo mais para o lado positivo, né? Você tem se identificado, você sente que esse é o seu lugar, apesar desses apesares, né? A gente está aí ainda num contínuo de desconstrução e entendendo que sim, avançamos um pouco a partir do que a Suzy trouxe, a partir do que a Bruna trouxe, mas que a gente também ainda tem bastante coisa aí, bastante caminho a seguir para poder ter mais a entrada das mulheres em algumas profissões que são consideradas ainda muito masculinas, né? Tem poucas mulheres nesses cargos, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. O pessoal está comentando bastante a participação de vocês. Deixa eu pegar aqui. Surgiu uma curiosidade minha, na verdade. Vocês lembram do que vocês brincavam na infância, assim, as brincadeiras preferidas? Porque eu sei que a Suzy comentou algo de, minha irmã já dirigia com 13, e essas coisas eu também observava, sabe, assim, dos primos, dos meninos da mesma idade, que geralmente os pais estimulavam mais os meninos a dirigirem, por exemplo. Eu já observava isso. Mas que brincadeiras que vocês curtiam? Vocês lembram um pouco disso? Vocês também podem comentar? Eu lembro que a minha brincadeira preferida era escolinha. Eu queria sempre ser a professora. Eu fico lembrando disso e essa era a minha brincadeira preferida. Que legal. Sim, muito legal. Minha prima, não dá pra aguentar, que a minha prima, melhor amiga, assim, sempre queria brincar de escolinha, eu era um saco. Sempre a mesma coisa, Bruna? E você, Lu? Eu tinha um sonho de ser astronauta. Olha só. E você recebia brinquedos que tinham a ver com esse teu sonho? Ou que tipo de brinquedo? Nossa. Eu sempre tinha vontade de ter os carrinhos da Barbie. Só que eu sempre só ganhava boneca, panelinha, fogãozinho. E eu ficava, poxa, eu quero um carrinho de controle remoto, sabe? Eu quero um helicóptero de controle remoto. E, né, por cultura, as pessoas acabavam vendo só brinquedos titulados de meninas. Sim, isso ainda é bem presente, né? Eu, por exemplo, vou na loja comprar um presente para a afilhada, tá, é menino ou menina? É criança, criança. Eu me seguro, mas, assim, até também respondendo, eu gostava muito de brincar de carrinho de polícia, gente, gostava bastante. E aí, são as nossas experiências mesmo, né? A gente vai trilhando um caminho, mas às vezes eu penso assim, se algumas brincadeiras poderiam ter levado a outra escolha profissional, sabe? Essas coisas. Porque eu sou psicóloga, né? Então, esse papel é muito atrelado, né? O papel do cuidado é muito atrelado às mulheres. Não é uma profissão que tenha tantos homens, né? E se tem, eles não vejo, assim, serem discriminados por isso. Mas para entender que muitas coisas, assim, muitos interesses vêm já lá da infância, vêm
de um pouco dessa experiência do que é lugar, né, do que é coisa de menina e do que é coisa de menino. Deixa eu ver os comentários aqui para vocês. Será que a Suzy está ouvindo? Suzy? Não sei, a Suzy, para nós, ela tá em estátua agora. Deixa eu ver aqui se tem mais alguns comentários. Tem muitos comentários, o pessoal está elogiando bastante a nossa mesa de abertura, parabenizando vocês, mulheres maravilhosas. A Ana Amélia colocou aqui, a Luana é orgulho para as mulheres não desistir no meio de toda essa pressão. Tem essa questão da persistência, né? E é por aí também, né? Talvez outras meninas que estejam assistindo ou que vão assistir em outro momento, então nessa dúvida, como eu dei o exemplo antes, vale ou não vale? É muito de se imaginar nesse lugar, ok, com os desafios, que foi o que eu falei para aquelas meninas na época, né? Eu não posso dizer que vocês não vão sofrer discriminação, mas ao mesmo tempo também os ganhos, né? Como a questão do orgulho que a Luana trouxe, se sente bem fazendo aquilo que é a atribuição da profissão. Muito bacana. Fabiana, escutei várias vezes aqui, eu fui a primeira mulher, eu era a única mulher. Parecem histórias de 50, 100 anos atrás, mas não são, elas romperam barreiras. Isso mesmo, Fábio. E a Fábio também parabenizou vocês, meninas, mulheres. Também parabenizando, orgulho dessas mulheres, profissionais incríveis, toda a minha admiração. E é muito bacana, assim, perceber esse reconhecimento né, do que a Bruna relatou, do que a Suzy, a Luana, cada uma aí com as suas batalhas, né, mostrando a que vieram e o que estão, que, né, tem capacidade, sim, eu lembrei do exemplo da Suzy, né, será que eu não passo porque o inglês não é fluente? E aí, às vezes, bate isso, né, se a pessoa não tem essas informações, esse conhecimento de estar numa profissão que é dita masculina, e ela acaba se perguntando, se questionando sobre a sua capacidade, muitas vezes não tem nada a ver com a sua capacidade. Então, isso também que a gente quer trazer com essa mesa, né, de as pessoas, as mulheres estarem conscientes de que, não que isso vá acontecer, mas que isso pode acontecer, algum tipo de discriminação, algum tipo de colocada em xeque porque é mulher. Então, isso é bem importante ter essa consciência, né? Até eu queria compartilhar. Pode falar, Lu. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com alguns colegas de curso, e nessa entrevista eles iam chamar um grupo de estagiários para serem contratados, né? E eu senti ali que, na hora da entrevista, que já teve uma discriminação por eu ser a única menina me candidatando a esse estágio, né? Uhum. E aí todos os meus colegas tiveram um retorno dessa empresa, tanto para chamar, quanto para avisar, tipo, não vamos oferecer o estágio para você agora e tal. E para mim, eles simplesmente não retornaram nem para dizer assim, obrigada por ter vindo, algo do tipo, né? Nem então, aquela ideia assim, você não atendeu ao perfil. E aí nesses momentos... Aquela informação que diz, mas não diz nada, né? Nesse momento a gente pensa, tipo, poxa, será que, né, qual é a diferença de capacidade entre eu e um outro menino? Tipo, né? Muitas vezes eu sou mais capacitada do que ele e rola esse preconceito de só por eu ser menina. Uhum. É uma coisa muito injusta. Eu já escutei assim também, ó. Uma vez eu estava esperando a resposta um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, né? Que eu estava meio que surgindo uma oportunidade de indústria. Eu escutei assim, Bruna, eu acho que vai dar certo, porque a empresa tem que atingir um percentual de, sei lá, 10% de mulheres, e eu acho que daí tu vai conseguir entrar. Aí parece, só vou entrar porque tem um percentual que eu tenho que botar lá na empresa, entendeu? Assim, eu me senti muito mal com esse comentário. Sim.
A tua função ali é Só preencher o percentual de mulher na empresa. Já escutei isso. Eu lembrei agora da Luana, a fala da Luana. Não, e muito provavelmente as pessoas que estão acompanhando também, né? Ouvem as histórias de vocês e aí às vezes se flagram em uma situação parecida, né? E é bem assim mesmo. Quando a mulher... tem bastante já, a gente sabe, está crescendo o número de meninas, né, na área de engenharia, mas, assim, as dificuldades que a gente enfrenta durante o curso, após formada, ainda persistem bastante, né? Esses são os casos aí que a Luana falou, eu também. Então, quando muitas mulheres acabam conseguindo hoje bastante emprego, assim, na área de administração, na área relacional, né, na área de chão de fábrica, é muito difícil tu ver ainda mulher na engenharia trabalhando em chão de fábrica. Então, é aí que a gente também tem que um pouco, né, botar mais mulher no chão de fábrica aí. Boa, Bruna, gostei. Ó, o próximo objetivo, a mulherada conquistar o chão de fábrica, então. Não só as áreas administrativas. Ainda falta isso. Vou trazer para vocês mais um comentário aqui do Ariel, também que está conosco. Outro dia eu fui comprar brinquedos para minha filhada e fiquei indignado. Ai, que bom, Ariel, que você ficou indignado. Muita coisa de trabalho doméstico, rosinha, menininha, para acabar. A menina nem gosta de rosa, né, gente? E eu, esses tempos, procurando uma cozinha para o meu afilhado, porque ele adora brincar de cozinhar, vai fazer 2 anos. E eu queria mais cores também, né? Porque também tem esse estigma das cores. E é bem difícil, assim, você acha mais as cozinhas. Não que ele não pudesse ser uma cozinha rosa, mas se eu quisesse outra cor, ia ser muito difícil. Era ou o lilás ou o rosa. Então, de diversificar, né? De ter outros... Tem azul também, Júlia. Já vi, tem azul também. Sim, mas é mais difícil, né? A maior parte, assim, são essas cores, né? Realmente. Então... E aí, teve um comentário da Larissa também, né? Falando assim, o trabalho é feito com as mãos, não com o órgão sexual, que faz a mulher ser menos capaz. Mas, historicamente, a gente teve muito tempo, né? Várias proibições, proibição ao voto, houve um tempo aí em que a mulher precisava da permissão do marido para abrir uma conta bancária, então isso é de muito tempo. E aí, para desconstruir também é um caminho de formiguinha, né? E bacana que, pelo menos, tem um pouco dessa caminhada, como a Suzy falou, faz 5 anos aí que já percebe diferenças, né, nos nossos cursos, que bom, e que a gente possa refletir essa realidade do IFSC, que está mudando também em todo o restante da sociedade, né, em outras áreas, porque a gente sabe que a escola faz parte da sociedade, e aí é uma influência mútua, né, então, também a gente começar de pouquinho, né, começar dos nossos mais próximos e poder plantar essa sementinha para ela poder germinar mais adiante. Muito obrigada, meninas, mulheres maravilhosas. Tem vários comentários que viram aí no canal do YouTube. Foi um prazer recebê-las. A Suzy, acredito que travou de vez, mas muito obrigada pela tua participação. Acredito que depois você vai conseguir assistir, né? Bruna, quer se despedir do nosso público? Não sei se mais alguém vai fazer comentários ou... Agora que eu consegui ver os comentários, eu estava desligada. Estava tão concentrada, né? Quero agradecer a oportunidade, né? Não sei se eu atingi a tua expectativa, fiz ali a minha apresentação da minha trajetória. Não sou acostumada a falar sobre isso, até tive essa experiência numa Semana Nacional lá no IFSC Xanxerê, fiz algo bem parecido com outras pessoas. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a presença de todos os colegas que acompanharam, e agradecer a Júlia e a equipe aí que está organizando a semana. Muito obrigada pelo convite. Né? O que precisarem, estou à disposição. Obrigada. Essa era mesmo a intenção, né? Eu até fiz questão de falar para as convidadas, fiquem muito tranquilas, vocês vão compartilhar algo que vocês sabem bem, que é a história de vocês. Eu vou perguntando
E era justamente um bate-papo, até mesmo para a gente poder inspirar algumas mulheres, né, algumas meninas que às vezes se percebem num lugar assim, mas eu não estou no meu lugar, mas eu queria estar aqui nessa profissão, mas eu não sei se eu tento esse vestibular ou não, pelas consequências, mas a ideia é apoiar que vocês estejam, sim, no lugar que vocês almejam estar. Luana, quer se despedir? Sim, eu queria agradecer a todos os meus amigos que estão ali comentando. Então mesmo. E que realmente é muito importante, assim, para a gente estar falando sobre isso, se posicionando e tentando conscientizar o maior número de pessoas possíveis de que a gente realmente pode estar onde a gente quiser estar, né? Queria só mais agradecer mesmo o convite. Perfeito. Obrigada por vocês também terem deixado as suas sementinhas aqui para a gente. Obrigada a todo mundo que esteve conosco nessa live. Fica o convite aí para as próximas atividades, tá? Nas próximas semanas a gente vai ter mais atividades também ao vivo, assim como a mesa de hoje, a mesa de abertura. Confiram lá no site do IPS, que está tudo bonitinho lá. E participem também do nosso concurso de vídeo, né, que o tema é questões de gênero. Você pode fazer o seu vídeo sendo nosso aluno, não sendo nosso aluno. Comunidade externa também está aberta esse concurso. E ainda dá tempo até o dia 15 de enviar o seu vídeo. Procurem lá, né, no ifsc.edu.br/Araranguá, né, nosso campus, mais informações a respeito da nossa programação completa. Uma boa noite a todas. Obrigada, gurias. E até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.